E agora a gente vai mostrar uma mágica que é em relação a essa máxima transferência de potência que pode ser utilizada. Então eu só vou dar os 10 segundos aí para finalizar o vídeo. Beleza. Bom, então retomando, eu tenho que a potência da Peltier, ela pode ser, então a gente calculou a corrente da Peltier, a nova corrente da Peltier, a nova tensão da Peltier, e se no caso a gente substituir o novo RT aqui, a gente consegue obter a nova potência da Peltier, certo? Mas o objetivo aqui é analisar uma outra coisinha muito interessante que eu acabei observando. Eu comecei a me questionar, bom, como que eu poderia então colocar para encontrar a máxima potência, colocar quantas fontes seriam necessárias, porque a princípio, pô, se eu colocar um monte de fonte de tensão e um monte de placa Peltier, eu teria como fazer sei lá, um iglu, uma câmera fria, poderia fazer qualquer coisa. Mas a pergunta é, será que é isso mesmo? Porque essa potência da Peltier, ela está me passando uma outra percepção ou uma outra ideia. Então vamos observar com mais cautela, com mais rigor essa situação. Então vamos seguir o seguinte. Esse valor aqui de 2,1, ele é ele é a resistência RT. Então eu tenho uma resistência RT, que ela depende da temperatura e que por padrão ela é esse valor de 2,1 ohms da TEC 127. Então a TEC 127 ela me fornece esse valor de 2,1 ohms. Então eu me perguntei, pô, então quantas placas Peltier eu consigo colocar para fazer essa resistência diminuir? Porque se a resistência da nossa RT-Venan da fonte é 0,05, você não concorda comigo que eu preciso baixar essa resistência para encontrar essa resistência aqui e encontrar a potência máxima? Show de bola, né? Então o que acontece? Lá naquele gráfico, naquele primeiro gráfico, o que ele quer, a informação que ele passa para a gente? Ele passa o seguinte, esse gráfico aqui, ó. Então, o que ele está querendo nos passar? Qual a informação? A informação que ele nos passa é o seguinte. Nossa, isso aqui não veio? Veio. Então, o que ele está querendo nos passar? Ele está passando o seguinte, que quando eu tenho 0,5 ohms da fonte, isso aqui é da fonte, e esse aqui é da Peltier, então eu tenho da Peltier e é da fonte. Então se eu tenho um valor que está aqui assim, 2,1, para eu encontrar a máxima potência transferida, eu precisaria recuar aqui para a direção da RT-Venan. Então é isso que eu teria que encontrar. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que encontrar uma quantidade de placas Peltier de tal maneira que eu fizesse com que essa resistência ela baixasse. Certo? E aí eu tenho outra consideração. À medida que eu for colocando, diminuindo essa resistência, eu vou puxar mais e mais potência. Então eu considerei que eu teria outras fontes, mais fontes em paralelo. Então eu teria, sei lá, uma resistência aqui, uma fonte dependente, e mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, e várias fontes dependentes em paralelo e várias Peltier em paralelo. Então qual que é a ideia? É tentar imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho uma fonte ideal, uma fonte top de linha, que eu consiga manter essa resistência aqui da fonte constante. Então vou tentar manter essa fonte constante e tentar ir incrementando a quantidade de placas Peltier em paralelo. Porque a tensão a tensão Seebeck é igual para todas. Então essa tensão Seebeck ela não vai se acumular, ela é um paralelo, então ela não vai se alterar. Então qual que é a ideia? A ideia é pegar
essa equação, então, e considerar ela o quê? Considerar que a resistência equivalente, a nossa resistência equivalente, que é a resistência R load ou R de Thevenin, ela depende dessa resistência aqui da fonte, que é essa daqui. Então, se a gente ignorar isso aqui por enquanto, a gente tem isso aqui. Então, eu tenho uma tensão, aqui volts, uma tensão em volts que é da tensão Seebeck. Então, essa tensão Seebeck, ela é esse valor aqui de essa tensão de 1,27 volts. E eu considerando aqui uma tensão da tensão de entrada como sendo 12 volts, eu tenho um número mágico aqui de 0,78. Então, com esse número mágico, eu chego na seguinte consideração. Se eu pegar esse número mágico e ignorar isso aqui por enquanto, esse número mágico, e se você olhar para cá como sendo esse cara aqui, 2,1 ohms, e pegar esse valor aqui e jogar ele para cá, você pode considerar que eu tenho um número de 53 placas Peltier em paralelo. Então, com essas 53 placas em paralelo, eu teria a máxima potência transferida para um sistema de Peltier. Então, se você considerar que se eu tivesse aumentando a quantidade de placas Peltier, eu não estaria aqui, por exemplo, se eu tivesse aumentando a quantidade de placa Peltier, eu estaria reduzindo, eu estaria, por exemplo, aqui a Thevenin, vou colocar outra cor aqui em azul. Se eu tivesse aumentando a quantidade de placas em paralelo, essa quantidade aqui ela vai diminuir. E ela acontece com se ela está diminuindo aqui, ela vai ficar por aqui ou ela vai ficar por aqui. Então, se você estiver aumentando esse valor, ele pula para um lado. E se ele estiver aumentando para o outro, ele pula para o outro. Então, nunca você vai ter, tipo assim, uma configuração abaixo ou acima de 53 placas Peltier. Porque, tipo, a máxima configuração que você vai conseguir ter é de 53 placas Peltier, certo? Então, tipo, para mim foi muito interessante essa consideração. E aí abre um leque para muitas análises, abre leque para termodinâmica, abre leque para outras considerações. E aqui eu tenho uma equação mágica, que seria o que? À medida que N aumenta, o R equivalente diminui. Então, tipo, se eu quisesse manter fixo, vamos supor que se eu quero um valor fixo para a resistência equivalente, vamos supor, eu quero manter uma resistência equivalente ali em 0,5, já que o 2,1 ele é alto, certo? Vamos supor assim, o 2,1 é alto, então ao invés de 2,1 eu vou deixar 0,5, para se aproximar de quem? Se aproximar desse valor aqui, ó, desse valor de 0,5, que é a resistência de Thevenin, que é essa resistência aqui. Então, eu vou tentar se aproximar desse valor. Então, para 0,5, eu teria quantas placas Peltier? Eu vou pegar, colocar aqui, inverter essa equação, vou colocar a resistência embaixo, colocar uma resistência equivalente que eu desejaria. Então, por fim, eu teria que ter 4 placas, 4 módulos Peltier para fazer o quê? Para tentar se aproximar... Nossa, ficou horrível isso aqui. Para tentar se aproximar da resistência equivalente de Thevenin e aproximar da potência máxima transferida. Então, a condição da potência máxima depende da derivada, que me forneceu esses valores. Então, aqui eu estou considerando uma resistência equivalente da fonte. Estou considerando que eu tenho a tensão de Seebeck como sendo esse valor. E, então, eu tenho aqui o valor de 0,78 e a resistência. Esses dois aqui me fornecem um outro valor bonito, que no final das contas vai dar a mesma coisa aqui, 53 módulos Peltier. Então, vamos calcular a máxima potência. Qual que seria a máxima potência, então, para 53 módulos Peltier? Considerando como M sendo igual a 1, uma fonte de Thevenin igual a 12 volts, uma resistência de Thevenin fixa constante em 0,5 e uma tensão Seebeck de 1,27. Com isso, eu consigo calcular uma corrente de 120 amperes. Mas esses 120 amperes eles vão se distribuir de acordo com a rede de placas módulo Peltier, que são no total uma rede de 53. É uma rede.
que está sendo distribuída em 53, assim, uma colmeia. Então eu tenho a colmeia que no final das contas, todas elas vão estar trabalhando em 6 volts, e a potência total, esse vezes esse aqui, vai dar de 720 watts. Então eu tenho essa configuração. Então eu tenho o que aqui? O pico confirmado em 720 watts para 53 módulos Peltier. E eu tenho aqui, se eu quisesse só o módulo Peltier, eu teria 60 watts, que é o aceito, o normal. Se eu tivesse 10 módulos Peltier, eu teria essa quantidade de 508 watts subindo. Eu chegaria no pico com 720 watts. E mesmo se eu tivesse um aumento de módulos Peltier em paralelo, eu acabaria declinando dessa potência máxima. Então, se eu fosse para o infinito, a resistência equivalente ela tenderia a zero e eu teria o máximo de corrente ali, só que essa corrente ela vai a zero, a tensão ela vai a zero, porque essa daqui tá aí a resistência equivalente está aí na zero, então tipo, eu tenho um zero ali, então me sobra só a tensão da fonte dependente. E eu tenho aqui 127 amperes e no final das contas ela é uma assintótica ali de 272 watts. Então, à medida que ela vai crescendo a resistência equivalente, ela acaba ficando assintótica em 272 watts. Então, ela vai o quê? Eu tenho um gráfico de potência aqui, assim. Então, ela tende a subir, ela parte de 60, esse valor aqui de 60, mais ou menos 60, ela vai aqui assim, ela vai a 720 e depois ela fica assintótica aqui. Então esse valor aqui é 720 watts e esse valor aqui é de 272 watts. Certo? E por fim, as últimas considerações, aqui as considerações do cálculo. E, por fim, se eu tivesse um aumento, se eu tivesse uma redução da minha fonte, da resistência da fonte, esse valor seria alterado. Então, tem outras considerações. Então, isso aqui é outras considerações para essa configuração de fonte. Então, se eu tivesse uma fonte especial. Então, se eu começo a mexer nos valores, é como se eu estivesse fazendo a modelagem de um foguete, de um avião, um aeromodelo. Então eu consigo começar agora a inserir constantes, inserir valores, começar a brincar com as minhas equações de tal maneira que eu consigo ter várias combinações, várias possibilidades. E isso para mim foi muito, muito legal, foi muito assim intrigante, foi bonito. E ter passado nessa parte aqui das derivadas foi muito interessante. Então é isso, pessoal. A partir de agora já deu ali praticamente os 15 minutos do vídeo número 3 e do referente ao dia de ontem, quinta-feira. Eu espero que vocês tenham se divertido aqui nessa gravação. Eu deixo aqui meu contato, o QR Code da Lightning Network, que seria a rede L2 do Bitcoin. Se você quiser fazer doação, se você quiser fazer doação aqui no USDT, se você não quiser vender seu Bitcoin sagrado. E é isso, cara. Para mim foi muito divertido ter feito isso e ficamos por aqui. Foi uma honra ter apresentado essa parte aí da placa do módulo Peltier, porque para mim foi uma coisa assim que eu acredito que não existe nada público em relação a isso. E quero agradecer meus professores por ter me dado uma base tão violenta e bonita para que eu conseguisse observar essa importante análise que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui deixo meu agradecimento, um abraço e ficamos para a próxima. Tchau, tchau.